Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Pontualmente 6 horas, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2024. Excelente quinta-feira para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paes. Bom dia a todos os ouvintes do Prever FM, da Primeiro Jornal também. Hoje é dia 18 de julho, é Dia Internacional de Nelson Mandela. Essa data celebra e homenageia a vida e o legado de um dos líderes mais corajosos e admiráveis do mundo. Sem dúvida alguma. Hoje também é o Dia Nacional do Trovador. Essa data foi escolhida para homenagear a data do nascimento de Luiz Otávio, pseudônimo de Gilson de Castro, fundador e presidente perpétuo da União Brasileira de Trovadores. A trova é um poema de 4 versos em redondilha, maior, com rima e sentido completo. Gosta de trova? Eu gosto muito de poemas, de um modo geral, viu? Entendi. Confesso que eu não entendo de trova. Eu gosto de poemas. Eu também gosto de poema, gerais. gosto de poesia e tal, mas eu não sei diferenciar. Tá bom, depois ao longo do jornal a gente pega uma aqui pra te mostrar. Ou a gente convida alguém para uma futura entrevista para falar a respeito. Declamar algumas trovas, alguns poemas. Eu acho legal. Também acho. 6 horas e 1 minuto, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Programe-se para as atrações deste final de semana na cidade. Haddad diz que é provável que Fazenda revise para cima projeção de alta do PIB em 2024. Donald Trump escolheu D.D. Vance como seu candidato a vice-presidente. Americanas diz que comitê independente confirma fraude contábil. Corregedor Nacional afasta desembargador do PR que disse que mulheres estão loucas atrás dos homens. Diretrizes do novo ensino médio podem sair até dezembro. Hoje nossa entrevista será com o implantodontista Dr. Gustavo Lautenschlager. E também conversaremos com o responsável pelo grupo paralímpico, ou com a responsável, Meriellen Fogaça. Agora nós vamos saber como é que fica a previsão do tempo, esse tempo que tá maluquinho, com Juliana Marques. Bom dia, Ju. Bom dia, Ellen. Nesta quinta-feira em Botucatu haverá sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens. Olha, você falou que o tempo tá maluquinho, mas ele vem igual, assim, todos os dias. É um padrão, né? É um padrão. Tá maluco, beleza, faz tempo. Isso mesmo. A temperatura mínima é de 11 graus e a máxima de 27 graus. Então, vem subindo um pouco a temperatura máxima, mas a temperatura mínima segue esse padrão, né? As madrugadas mais frias e os dias um pouco mais quentes. E ao longo dessa semana, a combinação de baixas temperaturas entre a madrugada e a manhã, somada com elevada umidade em algumas áreas do Brasil, favorecerá a ocorrência de neblina e nevoeiro em diversas regiões do sul e sudeste. O nevoeiro é a umidade que se condensa próxima ao solo. São gotículas de água extremamente pequenas que ficam em suspensão perto da superfície. Para que ocorra a formação do nevoeiro, a umidade relativa do ar precisa estar acima de 90%, que no caso não é a situação de Botucatu. Uhum. Mas além disso, o vento fraco ou calmaria, falta de vento e baixa temperatura são condições importantes para a formação desse fenômeno. Neblina, nevoeiro e névoa são formas de condensação da umidade do ar, diferenciando-se principalmente pela densidade e visibilidade. Então tem um alerta para várias regiões do Brasil, precisa ter muito cuidado. E o interessante é o seguinte, né? Nós estamos agora com temperatura de 14 graus aqui na região norte e na Vila dos Lavradores, em Botucatu, né? Mas depois do meio-dia ou depois das 10 da manhã já começa a subir. À tarde um calor, né? Quase 30 graus, né? 28, 29. Aí chega a noite, cai de novo a temperatura, madrugada esfria. Eu comentei em casa ontem que eu fico o dia inteiro de roupa de calor e daí a hora que começa a escurecer eu já quero tomar banho e colocar meu pijama comprido pra ficar quentinha. Mas de flanela ainda. Parece que mesmo com a temperatura alta tem um ventinho gelado o dia inteiro. Sim, tem também. Que coisa. Vamos ficar falando de clima até às 7. 6h04 agora, vamos à notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Bombeiros militares salvam gato preso em vaso sanitário. Os bombeiros militares de Maracanaú, no Ceará, realizaram um resgate peculiar. Um tutor chegou à unidade com um pedido urgente.
Seu gato estava com a cabeça presa em uma bacia de vaso sanitário. Imediatamente, a guarnição de serviço atendeu a solicitação. Assim, com habilidade e cuidado, os profissionais conseguiram libertar o felino de sua inusitada prisão. Felizmente, o gato foi resgatado sem ferimentos e devolvido em segurança ao seu tutor. Este incidente serve como um lembrete sobre os cuidados necessários com os animais de estimação, que inclui manter a tampa do vaso sanitário fechada. Se bem que tem gato que levanta a tampa. Eu ia falar, tem gato que é espertinho. Mas tem que tomar cuidado, Mas né? Realmente, quem é tutor de pet, de gato principalmente, né? Eles gostam de se enfiar em lugares que ninguém imagina. E se você tem uma caixinha de papelão, você pode comprar arranhador, tudo que... Mas se tiver uma caixinha de papelão, que ele vai preferir para se esconder. Pra brincar também. Pra brincar, se esconder e fica lá 18 horas. Cadê meu gato? Cadê meu gato? Tá escondido dentro da caixa. Depois das 6 da tarde ele aparece do nada, encostando em você. Como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse preocupado. É isso aí, sempre na dele. Agora, 6:06, vamos saber da notícia que está bombando nas redes sociais, as virais com a Juliana Marques. Temos um meme que está bombando no X, o antigo Twitter, que é o meme do Taxade. É uma sátira que expõe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como um implacável personagem taxador de transações e aumentador de impostos que chegou a um painel na Times Square, em Nova York. Na imagem exibida, o ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está com uma roupa de super-herói e aparece junto dele a expressão taxa humana. O local é encontro de duas grandes avenidas da cidade mais populosa dos Estados Unidos e onde há imensos painéis de LED. O espaço visual é muito concorrido e utilizado para propagandas de grandes marcas e lançamentos de produtos. Agora a gente se pergunta, como esse meme chegou lá, até a Times Square? Essas coisas viajam rapidinho. Chega. Parece que a Secretaria de Comunicação do governo contra-atacou e fez aí algumas postagens com o divertidamente, né? Citando inclusive o ministro Haddad, né? Alguns personagens dizendo como o Brasil está com os personagens do divertidamente, nas mudanças que aconteceram no Brasil. Eu acho que quando está nesse clima de descontração, mas a seriedade sendo imposta na política econômica, que é fundamental para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, eu acho legal. Enquanto tá só na brincadeira, tá bom, né? E a brincadeira de forma séria com a nossa economia, isso sim, fundamental. Crítica, né? Sempre Uma fundamental, crítica. É isso mesmo. 6:07. E tem outro assunto, viu? Opa. Tá bombando. Pois não. Desculpe aí. É uma novidade que a influenciadora Maia Massafera gravou um vídeo de um pouco mais de 6 minutos mostrando o resultado de 2 cirurgias de feminização vocal. O procedimento faz parte do processo de transição de gênero da apresentadora. A segunda cirurgia foi realizada há 15 dias. Então esse assunto estava tomando a internet porque todas as pessoas estavam curiosas a respeito da voz. Há quanto tempo ela não falava mesmo? Meses já, né? Muito tempo. Ela aparecia em todos os vídeos apenas fazendo Mandando gestos, beijinho. sons. Virou até um meme assim na internet e ela não mostrava a voz. Porque antigamente, antes da transição, era o influenciador Matheus Massafera, que era muito famoso. E ela tinha uma voz bem grave. Tinha uma inclusive. voz bem grave, exatamente. E aí ela fez a transição de gênero e veio a público explicar um pouquinho sobre a sua voz. E aí ela explicou que o resultado atual da voz ainda não é o final. Ela disse: então a minha voz não está pronta ainda. Ela só vai estar pronta daqui 2 meses e meio, porque são 3 meses após a cirurgia. Mas eu vim aqui mostrar a evolução para vocês, porque eu entendo que muitos estão curiosos. Bom, muitas pessoas criticaram a voz dela, falaram que tá com um timbre estranho, mas ela fez questão de explicar que tá na transição ainda. Que doideira, né, gente? Que doideira, né? E será que vai chegar no ideal esperado? Eu acho que com... espera. Não sei, teve gente até que disse que foi marketing todo esse tempo sem falar, porque foi crescendo tanta curiosidade, ela foi aumentando a visibilidade dela em todo esse período, e aí finalmente apareceu a voz. O pessoal tá falando, olha, tá dando ibope, tá viralizando e tal, continua falando a respeito, cria expectativa, e é isso que tá acontecendo, né? Esse vídeo dela, eu percebi, ela tá meio rouca ainda tá realmente, parece alguém saindo de uma gripe. A voz tá esquisita, né? Ainda fica meio anasalada. Mas ela continua causando a expectativa aí, mais 2 meses e meio para vocês perceberem o resultado final. Agora ela vai ficar em silêncio mais 2 meses. Com certeza. Só mandando beijinho no vídeo. Com certeza. 6:09. Esporte. Nós tivemos ontem o complemento da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Vamos aos resultados do futebol com a Juliana. Então,
pela 17ª rodada do Brasileirão, que começou no sábado. Tivemos o grande destaque da rodada, que foi o jogo do Palmeiras e do Botafogo. Eu gostaria até de perguntar pro Márcio como ele tá se sentindo no dia de hoje. Tô tranquilo, tô favorável. eu não assisti, porque o jogo começou 9h30 da noite, fiquei sabendo de madrugada. Perdeu de 1-0, mas é bom perder agora, né, do que perder no final, quando tiver... Bom, a rivalidade já existia em cima, muito grande em cima desse jogo, foi 1-0, está tudo tranquilo. Vida que segue. Como o Márcio falou, o Palmeiras foi derrotado pelo Botafogo pelo placar de 1-0 nesta quarta-feira no estádio Newton Santos. E o Tiquinho Soares, do Botafogo, marcou o gol da vitória alvinegra, que fez a equipe se isolar na liderança da competição. O triunfo fez o Botafogo chegar a 36 pontos, enquanto o Palmeiras permaneceu com 33 na vice-liderança. E também tivemos o jogo do São Paulo, pelo mesmo placar de 1-0, o São Paulo venceu o Grêmio ontem em casa. Com a vitória, o São Paulo voltou ao G4 com 30 pontos, na 4ª posição. Já o Grêmio ficou com 11, na 18ª posição, 4 pontos atrás do Vitória, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E também tivemos o jogo do Vitória. O Fortaleza venceu o Vitória por 3-1 na noite dessa quarta-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza. O resultado também coloca o Fortaleza apenas a 1 ponto do G4, estando atualmente na 7ª colocação, com 29 pontos. E teve Vasco. Ontem, o Vasco venceu o Atlético Goianiense por 1-0 fora de casa. Engatou a 4ª vitória seguida no campeonato. E por essa rodada também temos alguns jogos que estão adiados em virtude da Copa Sul-Americana, e são Internacional e Flamengo, que não tem previsão de data, e Fluminense e Atlético Paranaense, também sem previsão de data. E a gente aguarda para ver quando serão esses jogos. E eu coloquei o goleiro do Atlético Goianiense no Cartola, e ele defendeu um pênalti ontem, olha. Só que o Atlético Goianiense perdeu para o Vasco por 1-0. Ou seja, não foi legal, não foi mas para quem joga Cartola, para quem faz o Cartola, sabe o seguinte, que um goleiro, quando defende um pênalti, você ganha muitos pontos. Mesmo depois que ele tenha tomado um gol, você perde 5 pontos. Mas no somatório, ele ficou com 8. É legal. Tá bom, bom resultado. 8 passa de ano, né? Teve alguma sorte ontem então, né? Eu acho que sim. A noite não foi toda perdida no futebol. Com certeza. 6h12, a prefeita de Paris, ela cumpriu a promessa e nadou no Rio Sena antes dos Jogos Olímpicos. A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, cumpriu uma promessa e nadou no Rio Sena nessa quarta-feira, dia 17, 9 dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos na cidade. Vamos falar o nome dela certinho, Hidalgo. Francesa. É francesa, é verdade. Hidalgo. Tem o O fechado. Tem que fazer o biquinho, né? Hidalgo. Várias provas estão programadas para acontecer no Rio, que corta a capital francesa até pouco tempo atrás, considerado impróprio para banho. Em dia ensolarado, com água a 20 graus Celsius, bactérias e vazão em baixa, as condições estavam ideais para o aguardado mergulho. 5 dias antes de a ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, de entrar também nas águas do Sena. Hidalgo também foi acompanhado pelo presidente do comitê organizador dos Jogos, Tony Estanguet. A poucos passos do Hotel de Ville, sede da prefeitura, a prefeita da cidade sede, Estanguet, e o representante do governo para a região Île-de-France, onde fica Paris, Marc Guillemot, mergulharam na água verde opaca por volta das 10 horas da manhã pelo horário local. Com o rabo de cavalo e roupa de mergulho preta, Anne Hidalgo nadou cerca de 100 metros em estilo crawl. Foi um ato simbólico mais de 100 anos após a edição de uma portaria que proibiu o banho no rio em 1923. Centenas de espectadores aglomerados na Ponte Sully observaram a cena. O mergulho era crucial para os organizadores da Olimpíada, que fizeram do rio a estrela desses jogos e sua despoluição um dos pilares de sua candidatura. Agora, faltando 8 dias para o início das Olimpíadas, será que o Macron vai também nadar no Rio Sena? Podia dar umas braçadinhas ali, Prometeu. É político, né? A promessa de política você tem que cobrar, nem sempre é cumprida. Mas prometeu, aguardemos os próximos acontecimentos. E se falando em Olimpíada, a gente quase que certeza, vamos tentar o contato, né? Conversei com ele ontem. O Michel Augusto, o judoca do SESI Botucatu, ele vai estar indo para São Paulo hoje e depois deve embarcar ainda hoje para Paris.
Ele que vai estar na equipe olímpica brasileira de judô. Tá? Então a gente vai tentar um bate-papo por volta de 7 horas, um pouco mais, um pouco menos, com o Michel Augusto, para sabermos da expectativa dele. Afinal de contas, 8 dias para o início das Olimpíadas. É muito legal isso, né, gente? Quem sabe ele possa ser o nosso correspondente lá. Né? Pelo menos é um representante de Botucatu em Paris, olha que chique. Eu acho muito legal. 6h15, racista é condenado a 8 meses de prisão por ataque a Vini Júnior. O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira que um racista foi condenado a 8 meses de prisão por ataques a Vinícius Júnior e Rüdiger. As agressões foram feitas pela internet em comentários do jornal Marca da Espanha. Esta é a segunda condenação por racismo no país. O acusado, que não teve identidade divulgada pelo clube, foi considerado culpado por 2 crimes contra a integridade moral de Vini Júnior e Rüdiger. No caso do zagueiro alemão, também foi feito ataques à sua religião. Além dos 8 meses de prisão, o indivíduo também fica impossibilitado de participar do fórum do jornal por 20 meses. A suspensão de pena de prisão ficou sujeita à participação do acusado num programa de igualdade de tratamento e não discriminação. Em junho, 3 racistas foram condenados por agressões a Vinícius Júnior em Valência versus Real Madrid, no ano passado, no estádio Mestella. O caso divulgado nesta quarta é a primeira punição por racismo cometido na internet. Em 21 de maio de 2023, Vinícius sofreu o maior de todos os ataques racistas dentre vários sofridos nos últimos anos na Espanha. No Mestalla, em jogo entre Valência e Real Madrid, em diversos momentos foram ouvidos gritos de "mono" e outras hostilidades ao brasileiro. Outros grandes casos de racismo ao brasileiro também aconteceram na Espanha, principalmente em jogos contra o Atlético de Madrid e Barcelona. 6h16, continuando falando do Real Madrid, que anunciou a renovação de Luka Modric. O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o meia Luka Modric e até junho de 2025. O croata de 38 anos defendeu a equipe em 12 temporadas desde 2012 e tornou-se ídolo merengue. Entre os 26 títulos conquistados no Real, Modric venceu 6 Champions League, 5 mundiais de clubes e 4 espanhóis. Ele está entre os 5 jogadores da história do futebol que já ganharam 6 vezes a competição continental, além de ser o jogador com o maior número de títulos da história do clube. O meio-campista atuou em 539 partidas e marcou 39 gols com a camisa merengue. Na seleção croata, foi protagonista do vice-campeonato da Copa do Mundo de 2018, o que rendeu o prêmio da Bola de Ouro e de melhor jogador da UEFA daquele ano. A experiência de Modric como capitão da equipe se juntará à juventude de Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, Bellingham e Endrick para seguir fazendo história em mais uma temporada pelo Real Madrid. Muito legal, né? Eu sempre achei que um time para dar certo tem que ter o sincronismo entre a experiência e a juventude, né? Ele vai ser a cabeça pensante, é o que vai fazer os meninos correrem, vai lançar a bola, vai tocar a bola para essa molecada. Imagina essa molecada, Mbappé, Vini Júnior, Rodrigo, Endrick, Bellingham. Que molecada, né? Que chato, né? Olha, eu torço pro Real Madrid faz tempo, viu? Não é agora não, porque é modismo, não. Eu torço pro Real Madrid. Sempre gostei do Real Madrid. Sempre achei um time muito interessante, mesmo antes do Cristiano Ronaldo. 6h18. Bom, vai querer dar um complemento aqui ainda falando das Olimpíadas? Tem que fazer biquinho aqui também? Não, né? Não, né? Então vamos saber aqui das Olimpíadas, 8 dias para as Olimpíadas de Paris, né? Hugo Calderano será cabeça de chave e aumenta a chance de medalha para tênis de mesa. A Rádio Web que traz as informações, né? O brasileiro Hugo Calderano está confirmado como 4º cabeça de chave da disputa olímpica no tênis de mesa. E este fato pode facilitar o caminho na busca por medalhas na capital francesa. Essa notícia animou o atleta e todo o staff dele, já que está na posição que evita um confronto precoce com os chineses no torneio, eles que foram a pedra no sapato em Tóquio. Hugo Calderano está confiante, contou quais são as expectativas para Paris. As expectativas estão muito altas, né? Claro que é o meu grande objetivo dos últimos anos, desde Tóquio. O ciclo foi um pouco mais curto, mas muita coisa aconteceu também. Eu acho que principalmente pelo fato de Tóquio ter sido uma Olimpíada sem público, eu acho que isso vai tornar também Paris ainda mais especial. Então, estou bem animado, estou me preparando da melhor forma possível. O mesa-tenista fez história em Tóquio, quando colocou pela primeira vez na história dos Jogos
o Brasil nas quartas de final do tênis de mesa masculino. Antes, a melhor campanha do país na modalidade havia sido na classificação para as oitavas de final. Agência Rádio Web com informações dos Jogos de Paris, Daniela Esperon. Você sabia que o Sistema Prever tem cadeiras de rodas, de banho, cama hospitalar elétrica, muletas, andadores sem custo? Tudo para ajudar você ou a sua família nesse momento de recuperação. Informe-se 3811 4040. Pode sentar, se acomoda que temos uma sessão cheia de boa música. Sessão das 8, é para apreciar. 2 edições, 8 da manhã e às 8 da noite. A sua cidade, no primeiro jornal. 6 horas e 21 minutos, operação policial em Botucatu resulta em apreensão de drogas e arma. Policiais civis da DISE de Botucatu, após investigações, chegaram à casa de uma mulher de 44 anos que armazenava drogas para um traficante da cidade. Na residência foi encontrado aproximadamente 1 quilo de crack, 1 quilo de cocaína, 4 balanças de precisão, um revólver calibre .357 de uso restrito com 27 munições intactas do mesmo calibre. A mulher confessou que guardava a droga mediante pagamento de R$800 por mês. O delegado Paulo Bucchiani, que comandou a operação, salientou que a pena para quem guarda é a mesma, ou seja, de 5 a 15 anos de reclusão. Muitas vezes, traficantes se utilizam de pessoas até então não suspeitas para guardarem a droga em troca de ajuda financeira. Assim, a pessoa se equipara ao traficante e está sujeita às mesmas penas, disse Bucchiani. Participaram da operação os policiais civis Baceto, João, Alexandre, Castilho e Bruno. Mais uma informação prestada aqui pelo seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte, a quem nós agradecemos. 6h22. Carro é destruído após pegar fogo aqui em Botucatu. Nesta quarta-feira, na tarde de quarta-feira, no Jardim Mirante, Jardim Paraíso 2, um veículo Fiat Palio pegou fogo no estacionamento de um comércio na rua Florindo Silva, cruzamento com a Lourenço Castanho. De acordo com informações, os bombeiros foram chamados para conter as chamas no local. O carro foi totalmente destruído pelo fogo. Não se sabe o que causou o incêndio no veículo. A Polícia Militar também foi acionada para disciplinar o trânsito no local. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do incêndio. Nós vimos as imagens terríveis, né? Parado no estacionamento lá e o carro do nada, né? Pegando fogo, né? Totalmente queimado. 6h23. Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO 2025, é tema de audiência pública na Câmara. Na noite de terça-feira, 16 de julho, a Câmara de Botucatu realizou uma audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2025. A reunião, organizada pela Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, teve como foco o projeto de lei complementar 13/2024, e atualmente em tramitação desde 28 de junho. Durante a audiência, foram apresentados detalhes da LDO que estabelece as estimativas de arrecadação e as prioridades para os gastos públicos em diversas áreas. Para o próximo ano, a LDO prevê um orçamento municipal de R$ 747,5 milhões de reais, um aumento de aproximadamente 21 milhões em relação a 2024. Além dos vereadores da legislatura atual, tanto o público presente quanto os participantes remotos tiveram a oportunidade de expressar suas opiniões e levantar questões importantes. Foram discutidas mudanças legislativas que podem impactar o município, alocações de verbas para setores específicos como cultura e saúde, além das emendas impositivas. Prever FM 6h24, a última plenária antes do recesso, tem pedido de vista e aprovações de natureza diversas. Na noite da última segunda-feira, dia 15, os parlamentares botucatuenses se reuniram em sessões ordinária e extraordinária e aprovaram por unanimidade dos votos 8 dos 9 projetos de lei em pauta para a noite. Uma discussão a respeito do PL 83/2024 autorizou a criação de um selo de certificação ambiental a ser utilizado por empresas, entidades, órgãos públicos e autarquias que desenvolvem ações de ecossistêmicas na região da Bacia do Rio Pardo. Esse selo será concedido a empresas, entidades, órgãos públicos e autarquias
que realizam ações ambientais na região da Bacia do Rio Pardo, conforme previsto no Estatuto do Consórcio de Estudos, Recuperação e Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. Outro projeto discutido foi o que permite à Prefeitura celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo para implementar o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos. Este projeto recebeu pedido de vista e será retomado na próxima sessão. Além disso, foi aprovado o projeto de lei 84/2024, que institui a Semana de Orientação e Conscientização sobre Sarcopenia em Botucatu. A semana ocorrerá anualmente na última semana de junho, em referência ao Dia Mundial de Prevenção de Quedas, 24 de junho, visando educar a população sobre esta síndrome que causa perda de massa muscular, força muscular e desempenho físico. Também foi aprovado o projeto de lei 86/2024, que proíbe a venda, instalação e uso de escapamentos de motocicletas que excedam os limites de ruído permitidos. A legislação prevê multa de R$ 800, corrigida pelo índice oficial do município, para empresas e motociclistas que desrespeitarem a lei. Estabelecimentos que reincidirem podem perder o alvará de funcionamento. A multa a ser aplicada em caso de descumprimento da lei será no valor de R$ 800, corrigidos pelo índice oficial do município, tanto para empresas como para motociclistas que estejam circulando com os equipamentos irregulares. Ademais, a matéria dispõe que o estabelecimento que sofrer 2 multas por incidência da lei, caso venha a reincidir em menos de 1 ano, sofrerá a perda de seu alvará de funcionamento municipal. Bom, isso aí é muito legal, né? Porque realmente incomoda por demais. É uma barulhada, né? E o pessoal abusa muito, né? Você não foi jovem um dia? Fui jovem, mas não fazia isso. Eu fui jovem e também não gostava de tanto barulho assim, de escapamento incomoda, de moto, coisa gente. assim. É aquela história, é respeitar o próximo, né? Sou jovem e não gosto. Então, aí, pronto. tá vendo? Pronto. Eu acho o seguinte, mas aí quem vai fiscalizar? Por exemplo, independente de onde você more, você vê lá uma motocicleta passando, né, alta velocidade, escapamento aberto desse jeito, barulho ensurdecedor. Você vai ligar para quem? Para a guarda municipal? A moto já passou, já foi. Para onde ela foi? Sim. Você vai anotar a placa, você vai tirar uma foto, você vai filmar. Enfim, é preciso que blitz devam ser feitas para realmente coibir e pegar os infratores. Identificar e poder punir adequadamente, né? Eu acredito. 6h27, represa de Botucatu está pronta e aguarda apenas liberação para operação. A represa do Rio Pardo, em Botucatu, está pronta. Aguarda-se no momento apenas os trâmites de liberação para a operação da barragem e publicação de licença da operação. Toda a documentação está protocolada na CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. Ocorre que, mesmo se houver a liberação, não haveria condições de enchimento da barragem, pois estamos em um período de estiagem, ou seja, pouca chuva. A expectativa é que o funcionamento ocorra até o final deste ano. A represa Prefeito Plínio Paganini deverá garantir o abastecimento seguro de água do município pelas próximas décadas. Com um índice pluviométrico satisfatório, pode-se levar até 6 meses para a ação de enchimento ser completa. No fim de 2023, houve a limpeza da vegetação no chamado perímetro molhado. Há 2 possibilidades de operação neste momento, aguardando a liberação da CETESB: o funcionamento precário e provisório, ou mesmo a liberação total de funcionamento. O consórcio responsável pela construção é formado pelas construtoras DP Barros, Novatec Construções, ETC Empreendimentos. O investimento é de 56,19 milhões de reais por parte da Sabesp. Esse valor não inclui apenas as obras, mas também gerenciamento e desapropriações. A área total do empreendimento é de 280 hectares, sendo destes 130 destinados à área de proteção permanente. O acesso até a represa através da vicinal Odilon Cacetari está totalmente pavimentado. A represa leva o nome de prefeito Plínio Paganini. O lendário radialista, quando prefeito de Botucatu, foi o responsável pelo primeiro contrato do município com a empresa de saneamento na década de 70. A barragem tem 566 metros de extensão, profundidade entre 15 a 20 metros e com capacidade para comportar 10 bilhões de litros d'água. Isso equivale a 3.600 piscinas olímpicas. Agora 6h29, hoje é quinta-feira, amanhã começa o final de semana e você pode se programar aqui através do primeiro jornal da Prever FM. Vamos à agenda cultural com a Tata Mello. Qual a agenda para o fim de semana? O primeiro jornal te dá boas dicas.
Bom dia! Hoje, às 20 horas, no Teatro Municipal, teremos a apresentação da Orquestra Filarmônica do Instituto de Biociências de Botucatu e Orquestra Viola e Violão do Instituto de Biociências. Nesta sexta-feira, às 19 horas, o Cine Teatro apresenta o filme Carrossel, na sede do CCRJ, Rua Batista Pesavento, número 213, Rubião Júnior. E às 20 horas, haverá a apresentação do espetáculo de dança Vidas Secas, Faces Ocultas da Companhia de Dança, no Teatro Municipal. Já no sábado, do meio-dia às 16 horas, vai rolar uma oficina de criação de jogos de mesa, além de contação de história, A Pequena Sereia, uma aventura submarina, Razões de Sonhar, às 16 horas. E ainda o Testando Piadas, às 19h30. Tudo isso na Pinacoteca, Rua General Teles, número 1040, Centro. Sábado, ainda teremos a Banda Sinfônica Municipal, Rock Sinfônico, sob a regência do Maestro Franklin, às 20 horas no Teatro Municipal. E o filme Abril Despedaçado, às 19 horas, com o Cine Itinerante no Vida Nova 2, Rua Antônio Martins Filho. A classificação deste filme é de 12 anos. E no domingo tem música caipira raiz com Gé Paz e Rodrigo Pinheiro às 10 horas no Mercado Municipal, Rua Rangel Pestana, sem número, Centro. E espetáculo de dança Carta para Não Mandar, Confraria da Dança no Teatro Municipal às 20 horas. Todas essas atrações são gratuitas. Legal, né? Tem evento para todo mundo novamente esse final de semana em Botucatu. Sempre para todos os gostos, né? Muito bacana. Todas bacana as idades. Mesmo. A Tata vai tomar um chazinho? Ela tá tomando chá das 5 agora. Ah, que legal. Aliás, um grande abraço ao Cleiton, a Nanda e também a Tata. Que sucesso que é o chá das 5, né? Muito legal. Gostoso da gente ficar ouvindo, acompanhando. Muito legal. É mais um grande sucesso da Prever FM que você acompanha todos os dias. Segunda a sexta, às 5 da tarde, o chá das 5. Viu, Tata? 6h32. Qualifica São Paulo oferece cursos gratuitos de inteligência artificial e computação em nuvem. O governo de São Paulo abriu inscrições para mais de 5.000 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As inscrições do Qualifica São Paulo vai até o dia 5 de agosto e devem ser feitas pelo site do programa. As vagas são destinadas a pessoas com idade mínima de 16 anos, alfabetizadas e residentes no estado. Segundo o governo, caso haja mais inscritos que vagas, serão priorizados desempregados, pessoas de baixa renda e com deficiência. O primeiro curso é Fundamentos de Computação em Nuvem, com 3.000 vagas. O curso oferece aos estudantes com pouco ou nenhum conhecimento em computação em nuvem uma visão detalhada dos conceitos que abrangem os fundamentos da nuvem, Big Data e aprendizado de máquina. Ao todo, são 4 módulos, totalizando 64 horas de curso, divididas em 56 horas de conteúdo programático e 8 horas de habilidades socioemocionais. O segundo curso é o Inteligência Artificial, com 2.5 mil vagas. Ele apresenta em 3 módulos um panorama dos conceitos de inteligência artificial generativa, desde os fundamentos de grandes modelos de linguagem até os princípios de responsabilidade. Ao todo, são 50 horas de curso, divididas em 30 horas de conteúdo programático, 12 horas de tutoria e 8 horas de habilidades socioemocionais. Ao final de cada módulo dos cursos, será aplicada uma avaliação para obtenção do selo de habilidades do Google Cloud, que representa um reconhecimento da empresa de que a pessoa possui conhecimento naquela habilidade específica. As aulas começam em 17 de agosto, são presenciais e é necessário ter 75% de presença para receber o certificado. Os estudantes poderão participar da Feira de Oportunidades, evento virtual com ofertas de estágio e emprego promovido pelo Google Cloud e empresas parceiras, que acontecerá no mês de novembro. Agora são 6h34, operação para demolir construções irregulares na Cidade de Deus. Tem confronto e ruas bloqueadas. Ex-secretário do Rio é agredido. O ex-secretário de Juventude do Rio, Salvino Oliveira, foi agredido durante uma confusão que começou em represália a uma operação da Polícia Militar em parceria com a Prefeitura do Rio, na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira, dia 17. As equipes foram ao local demolir 30 construções irregulares. Por volta das 14 horas, manifestantes e policiais militares entraram em confronto próximo à estrada Miguel Salazar Mendes de Moraes. Moradores atearam
fogo a objetos e jogaram pedras contra os agentes que revidaram com tiros de borracha e bomba de gás. 3 blindados e o batalhão de choque estiveram no local. A ação começou pacífica, com trabalhadores reclamando da demolição de barracas na comunidade. Eles argumentavam que não tinham sido autuados ou notificados previamente e que, sem aviso, ficariam sem o seu sustento. Enquanto tentava resolver alguns casos, o ex-secretário afirma que opositores iniciaram uma briga. Só fomos lá para tentar entender e ajudar, mas o barco desandou e começou a agressão feitas pelos opositores. Mas os comerciantes acabaram de sair daqui e montamos uma comissão explicando a eles que não precisam voltar para a construção irregular, que vamos tentar algo junto à prefeitura, disse Salvino. Eu, de verdade, ainda não sei o que vou fazer a partir disso, mas é certo que os comerciantes estão do nosso lado nessa situação. Vou continuar lutando não só pela Cidade de Deus, mas pelas favelas do Rio de Janeiro, destaca ele. É uma situação complicadíssima. A gente à distância, vendo o que acontece no Rio de Janeiro, não de agora, há muito tempo. Eu vi ontem, inclusive, uma agente pública dizendo o seguinte: para tentar reconstruir tudo isso que os milicianos, né? Porque você não pode ter nada. Tem comerciante que tem que pagar R$600 por semana para miliciano, né? Gatunete, gás, tudo na mão dos milicianos. Para você tentar reconstruir tudo isso, primeiro tem que acabar com essa milícia, né? Que não é fácil. Tem muita gente envolvida. Muita gente, políticos, enfim, autoridades, tem muita gente envolvida, né? E depois que acabar, para reconstruir, segundo a projeção dela, pelo menos 10 anos. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas tem que começar. Alguém tem que dar o pontapé inicial e realmente começar. Eu acho que de cidade maravilhosa faz tempo que não tem, né? Não, faz muito esse tempo. slogan, né? 6h36. Haddad diz que é provável que Fazenda revise para cima projeção de alta do PIB em 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Ministério deve revisar para cima a projeção do PIB deste ano. O PIB, o Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país e reflete, entre outros fatores, o aquecimento ou desaceleração da atividade econômica. Atualmente, a previsão do Ministério da Fazenda está em 2,5%. Em 2023, o PIB foi de 2,9%. O ministro da Fazenda deu as declarações durante uma reunião com empresários do setor alimentício no Palácio do Planalto com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros da Casa Civil, Agricultura e Desenvolvimento Agrário, além do presidente do BNDES, Aloísio Mercadante. O Aloísio Mercadante falava agora há pouco que a Fazenda talvez tenha que rever a projeção do PIB este ano. O que é provável que aconteça, disse Haddad. Apesar das enchentes do Rio Grande do Sul, que afetou um estado responsável por quase 8% do PIB brasileiro, Haddad destacou que a economia do país continua crescendo. Tudo indica que mesmo com a calamidade no Rio Grande do Sul, a economia não parou de crescer. Mesmo com a trava externa, as preocupações com o Fed, a repercussão no nosso Banco Central aqui, a economia continua crescendo, afirmou o ministro. Haddad explicou que a equipe econômica procura sempre adotar uma abordagem cautelosa ao fazer previsões para evitar surpresas negativas. Nós sempre somos parcimoniosos para que a gente não quer também sofrer revés, ele comentou. Mesmo assim, ele entende que o PIB será maior do que o previsto. Segundo Haddad, a expansão do crédito é um dos fatores que continuam fazendo a atividade econômica do Brasil crescer. Além disso, o ministro acha que o setor empresarial está aquecido e acelerado na conclusão de negócios. Prever FM 6h38, Donald Trump escolheu D.J. Vance como seu candidato a vice-presidente. Um dia antes do prazo de Donald Trump para escolher um companheiro de chapa, após meses de conversas privadas com todos os cantos de sua órbita, o ex-presidente recebeu uma ligação de uma nova voz. Essa pessoa, o bilionário da Tesla, Elon Musk, foi uma das várias pessoas que instauram Trump nos momentos finais a escolher o senador de Ohio, D.J. Vance. Na segunda-feira, dia 15, Trump finalmente anunciou sua escolha. Vance será seu companheiro de chapa. Como Trump escolheu Vance, um senador novato do coração dos Estados Unidos com metade de sua idade, é uma história que ilustra os instintos performáticos do ex-presidente e sua indecisão crônica. Uma longa audição reminiscente dos anos de Trump como apresentador de O Aprendiz. Um fluxo constante de rumores, muito iniciados pelo próprio Trump, equipes vocais fazendo campanha nos bastidores, um processo de verificação secreto que deixou os candidatos no escuro por semanas
e uma revelação surpresa que adiantou intriga à abertura da Convenção Nacional Republicana em Milwaukee. Trump anunciou sua decisão na tarde de segunda-feira em sua plataforma Truth Social, dizendo a seus seguidores que Vance era a pessoa mais adequada para o cargo. Apenas momentos antes, Trump havia compartilhado a informação com o próprio Vance, de acordo com várias pessoas familiarizadas com a ligação. Ele apenas disse: "Olha, acho que precisamos salvar este país. Acho que você é o cara que pode me ajudar da melhor maneira", disse Vance à Fox News em sua primeira entrevista após sua nomeação formal como candidato a vice-presidente do Partido Republicano. "Você pode me ajudar a governar, você pode me ajudar a vencer, você pode me ajudar em alguns desses estados do meio oeste como Pensilvânia, Michigan e assim por diante." E do outro lado, né, Joe Biden, mais e mais pessoas pedindo para que ele renuncie. Ele está com Covid, inclusive, agora, né? A idade e tudo mais, aquele debate, o último debate com o Trump, que ele realmente fraquejou, perdeu a memória em alguns momentos, ficou apático. Enfim, a cobrança é muito grande de artistas, incentivadores, políticos tradicionais, enfim. Tá difícil a situação do Joe Biden, né? Mas ele fala, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele tá firme ali, né? Hello, my friends, né? 6h41, ô Ellen, a gente não é só uma rádio, né? A gente é quase que uma TV. O pessoal pode acompanhar a gente por imagens no mundo todo, né? E tem muita gente que acompanha, viu? É só acessar o nosso site, preverfm.com.br, que você acompanha a programação ao vivaço aqui, ó, a transmissão em vídeo diretamente por lá. E é muito legal porque as pessoas, parentes, amigos das pessoas que são entrevistadas aqui também, podem compartilhar, podem assistir em tempo real as entrevistas através do nosso site. Né? É muito gostoso tudo isso, né? E quem eventualmente não acordou cedo e perdeu o primeiro jornal ainda tem uma vantagem. Qual é? Porque pode assistir depois no YouTube. O primeiro jornal e as entrevistas devidamente divididinho, fica ali disponível no YouTube algumas horas depois que acaba o jornal aqui. Muito legal mesmo. Então assista literalmente você também através do nosso site preverfm.com.br, o nosso primeiro jornal e toda a programação da Prever FM, que vale a pena, viu? 6h42, mais um rápido intervalo, já voltamos. Sua música, sua rádio, Prever FM. As nacionais têm espaço garantido na programação da Prever FM. De segunda a sábado, 1h20 da tarde, o território é nacional. Prever FM. Curso de gestantes da Unimed Botucatu. A gestação, o parto, a amamentação e tudo aquilo que os pais precisam saber sobre os cuidados com o recém-nascido. De 5 a 9 de agosto, às 7 da noite, na sede administrativa da Unimed, Rua Major Leônidas Cardoso, 43, Centro. O curso é gratuito e aberto a toda a população. Informações e inscrições 3811-4503. Onde tem Unimed, tem presença que transforma. Prever FM, para qualquer hora. Você sabia que o Sistema Prever tem parceria com laboratórios de exames clínicos e de imagem? De raio-x até tomografia, você faz o exame com valor diferenciado e em diversos laboratórios. Informe-se 3811-4040. Primeiro jornal, Prever FM. 6h43, Americanas diz que comitê independente confirma fraude contábil. A Americanas informou nesta terça-feira, dia 16, que uma investigação de um comitê independente encontrou uma fraude contábil responsável por inconsistências no balanço patrimonial, que levaram a um pedido de recuperação judicial da empresa em janeiro de 2023. A Polícia Federal está conduzindo uma investigação sobre uma suposta fraude contábil de 25,3 bilhões na varejista. As evidências apresentadas pelo comitê confirmam a existência de fraude contábil, caracterizada principalmente por lançamentos indevidos na conta fornecedores por meio de contratos fictícios de verbas de propaganda cooperada e por operações financeiras conhecidas como risco sacado, dentre outras operações fraudulentas e incorretamente refletidas no balanço da companhia, disse a Americanas em um documento, a Comissão de Valores Mobiliários na noite de terça-feira. A varejista disse
disse que tomará as medidas necessárias para informar as autoridades sobre as conclusões do comitê independente. Ela também disse que continuará colaborando integralmente com as investigações em curso. O ex-CEO da Americanas, Miguel Gutierrez, um dos principais alvos da investigação policial, chegou a ser preso em Madrid no final de junho, mas foi solto um dia depois pela polícia espanhola após entregar o seu passaporte. Na semana passada, o Ministério Público Federal solicitou à 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a extradição de Gutierrez. Ana Saicali, ex-executiva da Americanas, envolvida na suposta fraude contábil, entregou seu passaporte à polícia, o que a impede de deixar o Brasil por enquanto. 6h45, Corregedor Nacional afasta desembargador do Paraná que disse que mulheres estão loucas atrás dos homens. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, decidiu nesta quarta-feira, dia 17, afastar do cargo desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, Luiz César de Paula Espíndola. Espíndola afirmou em sessão no início do mês que as mulheres estão loucas atrás de homens, em uma sessão que analisava um caso de assédio contra uma criança de 12 anos. O desembargador foi, inclusive, o único a votar contra a manutenção de uma medida protetiva em relação ao professor da criança suspeito de assédio. A proibição de contato foi mantida por 4-1. O afastamento de Espíndola foi definido na reclamação aberta por Salomão no Conselho Nacional de Justiça, que apura discurso potencialmente preconceituoso e misógino em relação à vítima de assédio envolvendo menor de 12 anos. O afastamento atende a um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil no Paraná e vale até que a reclamação disciplinar seja julgada em definitivo pelo plenário do CNJ. Assim, defiro parcialmente a cautelar requerida para determinar o afastamento imediato do magistrado reclamado, até decisão final a ser proferida no procedimento disciplinar correlato, ou até deliberação do plenário acerca desta medida, acrescentou Salomão. Em nota, o desembargador negou que tenha tido intenção de menosprezar o comportamento feminino. Espíndola diz: esclareço que nunca houve a intenção de menosprezar o comportamento feminino nas declarações proferidas por mim durante a sessão da 12ª Câmara Criminal Civil do Tribunal, Afinal, sempre defendi a igualdade entre homens e mulheres, tanto em minha vida pessoal quanto em minhas decisões. Lamento profundamente o ocorrido e me solidarizo com todos e todas que se sentiram ofendidos com a divulgação parcial do vídeo da sessão. Olha, isso aí é para causar náuseas, vômitos e tudo mais, um ser como esse ser um desembargador. E um detalhe, né? A imprensa investigativa descobriu que ele também tem históricos de agressão física, né? de uma série de fatores. Ele estava colocando pano, dizendo que as mulheres hoje, que ele não é um homem da noite, mas ele fica sabendo que as mulheres estão loucas porque não existem homens no mercado, estão correndo atrás de homens. Um desembargador falando uma coisa dessa. Não tem que ser só afastado, né? O difícil é que ele vai ser afastado, ele está sendo afastado, mas ele continua recebendo. E muito bem, tá? E muito bem. Uma coisa como essa, né? É revoltante, gente. É um comentário, assim, sem a menor razão de ser, né? De uma criança de 12 anos, né? Sentir Ainda assediada pelo professor, tá? E ele dizendo que as mulheres, a menina de 12 anos, as mulheres correm atrás dos homens porque não tem homem no mercado. Gente, absurdo. Como é que pode um ser desse sem desembargador, né? Comissão de Justiça. Meu, terrível isso, né? 6h48. Diretrizes do novo ensino médio podem sair até dezembro. O texto do novo ensino médio, que aguarda a sanção do presidente Lula, prevê que o Conselho Nacional de Educação atualize as diretrizes curriculares do país até dezembro, apenas 2 meses antes do início do ano letivo de 2025, quando a reforma deve ser implementada. Essas orientações contemplam as competências e habilidades a serem desenvolvidas na etapa final da educação básica e os conteúdos que devem compor essa formação. Preocupados quanto ao prazo, secretários estaduais aguardam deliberação do órgão vinculado ao MEC, que é o Ministério da Educação, e em entrevista à Folha, o presidente do Conselho, Luiz Roberto Lizacuri, garante a divulgação dos procedimentos antes do limite. O mais novo modelo de ensino médio, patrocinado pelo governo Lula, exigirá, além da criação de diretrizes, ações como adaptação de carga horária e também itinerários formativos. Fica mantida a estrutura definida na reforma de 2017, com a divisão do ensino em 2 blocos. Uma parte comum a todos os alunos e a outra de itinerários formativos, linhas de aprofundamento a serem escolhidas.
mas agora haverá mais tempo de aulas para a parte comum. Considerando uma jornada de 5 horas de aulas diárias, totalizando 3.000 horas nos 3 anos de formação, 80% da carga horária, 2.400 horas, deverá ser destinada à parte comum. Esse bloco abriga disciplinas tradicionais como português, matemática, física e história, com conteúdo vinculado à Base Nacional Comum Curricular. No caso do ensino técnico, serão 2.100 horas. O restante, em ambos os casos, será direcionado para os itinerários, agora divididos em 5 linhas: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino técnico e profissional. 6h50, Macron aceita a renúncia de Premier, que deve continuar interino até o fim dos Jogos Olímpicos. O presidente da França, Emmanuel Macron, aceitou a renúncia do primeiro-ministro Gabriel Attal e do gabinete dele nesta terça-feira, a 10 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, o Premier segue na liderança de um governo interino durante o rearranjo de forças no parlamento, onde a coalizão de Macron falhou em obter uma maioria nas eleições legislativas celebradas no início do mês. Em um comunicado, o Palácio do Eliseu afirmou que Attal vai administrar os assuntos cotidianos até que um novo governo seja nomeado. Horas antes, o presidente havia indicado ao primeiro-ministro, durante uma reunião do Conselho de Ministros, que aceitaria sua renúncia e deu a entender que o governo interino pode durar algumas semanas, provavelmente até o final do evento esportivo, que começa no dia 26 de julho e termina em 11 de agosto. O presidente francês não exclui que o Conselho possa voltar a se reunir pontualmente nesse período interino. Durante o encontro, agradeceu o trabalho do primeiro-ministro e de sua equipe. A reunião aconteceu 9 dias após o segundo turno das eleições legislativas, nos quais nenhum partido ou coalizão obteve a maioria absoluta de 289 deputados. Os resultados deixaram o parlamento fragmentado, dificultando a formação de um governo. A Nova Frente Popular, uma aliança de esquerda que inclui socialistas, comunistas, ambientalistas e a esquerda radical da França insubmissa, ficou em primeiro lugar após mais de 200 candidatos desistirem de concorrer no segundo turno e anunciarem apoio aos rivais de centro ou de esquerda que estavam mais bem colocados. A manobra aconteceu após o partido de ultradireita, Reunião Nacional, e seus aliados saírem na frente no primeiro turno. Com a estratégia, a esquerda ficou em primeiro lugar por pouco, à frente da aliança de centro-direita de Macron e da ultradireita, também com tamanhos semelhantes. A vantagem reduzida joga a política francesa na incerteza, já que ainda não se sabe qual força conseguirá formar um governo. As eleições foram celebradas antecipadamente após o revés sofrido por Macron nas eleições para o Parlamento Europeu no começo de junho, nas quais a Reunião Nacional foi o partido mais votado na França. A renúncia do governo permitirá a vários membros que foram eleitos deputados que participem da eleição desta quarta-feira, dia 18, para o novo presidente da Assembleia Nacional. Agora, 6h52, China suspende conversas nucleares com os Estados Unidos por venda de armas a Taiwan. A China anunciou nesta quarta-feira que suspendeu as negociações com os Estados Unidos sobre o controle e a não proliferação de armas nucleares em resposta às vendas de armas dos americanos à ilha de Taiwan. Washington e Pequim realizaram em novembro discussões incomuns sobre esta questão, como parte de uma estratégia para melhorar as relações entre os dois países antes de uma cúpula com os respectivos presidentes Joe Biden e Xi Jinping. Desde então, porém, não foram anunciadas novas discussões e, segundo um responsável da Casa Branca afirmou em janeiro, a China não havia respondido às suas propostas sobre redução de riscos. Como justificativa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lian Xian, disse que os Estados Unidos continuam suas vendas de armas a Taiwan e empreendem uma série de ações negativas que prejudicam gravemente os interesses centrais da China, minando a confiança política mútua. A China considera Taiwan, ilha de governo autônomo, como parte de seu território e nunca renunciou ao uso da força para tomar seu controle. Embora tenha mudado seu reconhecimento diplomático de Taipei para Pequim em 1979, os Estados Unidos permanecem como principal apoio internacional de Taiwan, além de ser o maior fornecedor de armas. Em abril, o Senado americano aprovou um pacote de ajuda militar de 8,1 bilhões de dólares, equivalente a 43,9 bilhões de reais para a ilha. Em relatório apresentado ao Congresso em outubro, o Pentágono advertiu
que Pequim estava desenvolvendo seu arsenal nuclear mais rapidamente do que os Estados Unidos antecipavam. Em maio do último ano, a China dispunha de mais de 500 ogivas nucleares operacionais, segundo a defesa americana, que previu que esse número chegaria a mais de 1.000 em 2030. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo estima que a China possui 410 ogivas nucleares, longe das 3,7 mil dos Estados Unidos e das quase 4,5 mil da Rússia. Agora 6h54, vamos conversar agora com o Michel Augusto, ginasta da... Deu certo ainda? Caiu, acho. Caiu a ligação. O Michel Augusto, da equipe do SESI de Botucatu. O Michel Augusto que vai integrar a equipe de judô da seleção brasileira de judô que vai para as Olimpíadas. E a gente conversou com o Michel Augusto e ele gentilmente vai conversar com a gente agora. Afinal de contas, ele viaja hoje para São Paulo, depois acho que vai já hoje mesmo para Paris, para se unir à delegação do Brasil no judô e daqui a 8 dias estará participando das Olimpíadas de Paris, né? E a gente vai bater um papo com ele, afinal de contas é muito legal. Imagina a ansiedade, né, de fazer parte da equipe brasileira, enfim, tudo que remete aos Jogos Olímpicos de Paris, né? A gente vai conversar com ele agora para bater esse papo legal, né? Aqui no primeiro jornal da Prever FM. Tá caindo a ligação, né? Mas ele tá aí? Aqui dá tu. Acho melhor pelo outro telefone mesmo. Aqui não tá dando muito certo. É legal. Estou fazendo ao vivo e vamos lá com o Michel. Vai bater um papo com a gente. Michel Augusto, judoca do SESI Botucatu. Michel, bom dia, como vai? Bom dia, tudo bem? Desculpa te tirar da cama, mas eu sei que eu não estou te tirando da cama, porque você está prestes a viajar daqui a pouco às 8 horas, né? Isso, 8 horas estou saindo de Botucatu, indo pro aeroporto, pra pegar a viagem já para Paris. Ah, que legal. E como é que tá o coração, como é que tá a ansiedade, a expectativa para tudo isso, Michel? Um pouco ansioso, né? Acho que é normal, indo para uma competição que eu me preparei bastante. Tô confiante, fiz uma ótima preparação. Agora é só fazer uns últimos ajustes de peso e competir, né? Tá certo. Faltam 8 dias para as Olimpíadas. Como é que vai ser? Você embarca hoje para Paris e aí vocês já ficam no alojamento da equipe brasileira? Como é que vai ser? Eu embarco hoje, a gente não vai ficar em Paris ainda. A gente vai para uma cidade do lado, em Saint-Geneviève, que a nossa aclimatação vai ser lá. E aí no dia 26, um dia antes da minha competição, a gente vai para a Vila Olímpica, que daí a pesagem vai acontecer lá. E no dia 27, a competição. Ô Michel, e você já sabe quando vai ser a sua primeira participação? Já tem a data? Dia 27. Dia 27. Pela manhã lá. Vai ser às 10 horas lá e às 5 horas aqui no Brasil. E você já sabe o adversário? Ainda não. Ainda não. A chave sai depois da pesagem. Ô Michel, e como é que como é que funciona? De repente você sabe não o seu adversário no dia 27, mas quem serão os seus possíveis adversários? Você se prepara, estuda o adversário? Como é que funciona? Então já tem os cabeças de chave, né? Que pelo ranqueamento eles obtiveram mais pontos, assim. E aí eu já sei mais ou menos os adversários das quartas de finais ali, das semifinais. Entendi. Daí já dá pra estudar. Entendi. E a expectativa é normal, né? De repente você... E como é que funciona? Se você vencer a primeira luta, você segue em diante. Se de repente você perdeu, o que é que acontece? Você tem uma outra luta? Então, primeiro, as Olimpíadas elas já começam nas oitavas, né? Oitavas de finais. Se eu ganhar uma luta... Se eu perder nas oitavas, que no caso é a primeira, você já é eliminado. Você não volta. Entendi. Se eu passar uma, vou para as quartas. Aí, nas quartas, você repesca, se perder. Aí faz uma na repescagem e aí vai para a disputa de bronze. Entendi.
E a equipe brasileira é composta por quantos atletas no judô? Então, estão indo 14 atletas do judô. Vai ser 8 no masculino e o restante vai ser feminino. Tá. E como é que fica a sua preparação antes da luta? Você vai chegar ali na vizinhança de Paris, e como é que o ritmo de treinamento, ele aumenta, ele diminui? Como é que funciona agora? Não, agora vai dar uma diminuída, né? Só os ajustes com o peso, que agora a batalha é com peso, né? Antes da competição. E agora só mais para recuperação do corpo. E o treino vai cair um pouco. E como é que fica a família aqui no Brasil, que vai acompanhar você pela TV e tudo mais? As palavras de incentivo, tudo isso é fundamental para um bom desempenho também, né, Michel? Claro. O pessoal tá bastante animado também, torcendo bastante, mandando muitas energias positivas. Tá, e o seu preparador, o seu técnico, enfim, a sua equipe aqui no SESI Botucatu, como é que foi a sua, entre aspas, despedida da cidade? Fiz uma última despedida com um treino muito forte ontem, o pessoal vibrando bastante e foi muito importante para mim. Tá certo. Lembrando que você é judoca de até 60 quilos, é isso, né, Michel? Isso, correto. Tá certo. Michel, a gente vai desejar a você uma grande Olimpíada, a gente vai estar torcendo aqui, e se lembrar da gente aqui da Prever FM, nos atualize sobre a sua participação, a sua performance. Pode ter certeza que uma cidade toda, não só o Brasil, né, mas especificamente Botucatu, afinal de contas você é do SESI Botucatu, a cidade toda vai estar torcendo por um bom desempenho de você, e nós aqui da equipe do Primeiro Jornal da Prever FM também. Claro, vou lembrar sim. Queria agradecer muito aí pela torcida de vocês e vamos buscar essa medalha aí pra gente. Ok, Michel. Boa viagem, bom desempenho e sucesso pra você, viu? Obrigado. Forte abraço. Abraço, valeu. Valeu. Tá aí, o Michel Augusto participando aqui com a gente, judoca de Botucatu, do SESI Botucatu, que está embarcando para as Olimpíadas, cara. Não é para qualquer um ter representante da cidade em Paris, não, hein? Que legal, né? E agradecer mais uma vez o Michel pela deferência com a equipe da Prever FM. E a gente vai estar realmente torcendo. Quem sabe ele passa a ser o nosso correspondente também. É claro que você imagina, né? Daqui 8 dias começam as Olimpíadas. Daqui 9 dias ele vai lutar. A primeira luta, nas 8ª já entra. Né? Se perder, tá fora. Né? Vamos torcer realmente por um bom desempenho. Ele está bem preparado. É uma jovem força do judô, até 60 quilos. A gente está com as imagens aí, inclusive, do desempenho do Pan-Americano. No Pan-Americano, né? Enfim, boa sorte ao Michel Augusto, judoca botucatuense, que bateu um papo com a gente aqui no Primeiro Jornal. Legal, né? Muito bacana. Eu acho sensacional, né? Esse tipo de coisa. Como eu falei, ter um representante da cidade nos Jogos Olímpicos em Paris não é para qualquer um. Sem dúvida alguma, sem dúvida. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.